Você já ouviu falar, é só uma fase, isso logo passa? Hoje eu tava pensando sobre fases, sobre esta palavra em si. Aí resolvi gravar aqui, fazer uma ediçãozinha nada a ver aqui, só em sentido de desabafo mesmo. São pensamentos que eu estava tendo e resolvi compartilhar com alguém pra ver se for de interesse de alguém, vai assistir esse vídeo e vai se identificar com alguma coisa. Ou não também, não sei. Sei lá, enfim, só quis gravar. Nem vou fazer muita edição, nem nada. Mas pensando em fases. Bom, eu estou vivendo agora uma dessas fases, que é essa dos 25. Não sei se para as mulheres também é assim, dessa forma, se vocês enxergam essa idade em si, 25, como alguma coisa mais simbólica, né, ou mais marcante assim na sua vida. Para o homem tem algumas idades específicas que são tratadas como idades que vão mudar você de alguma forma, ou alguma coisa que vai fazer diferença no modo como você vê a vida e tudo mais. E essa fase dos 25 é uma dessas idades específicas, assim. Eu me lembro de cabeça os 25, os 40 também é uma idade que eles falam que é muito importante pra gente. Se eu migrar pra esse lado aí das idades e o que eu ouço dos coach e dos psicólogos, eu vou acabar saindo fora do contexto aqui e não é o que eu quero. Então vamos lá, os 25. Se os 25 anos de idade é uma fase na vida do homem, ou da mulher, ou do ser humano, que seja, pô, que fase mais lazarenta. Não digo que seja uma idade lazarenta na questão física ou de saúde ou coisa do tipo. Não tenho nada a reclamar disso. Eu vivo hoje meu auge físico e provavelmente um dos meus auges de saúde, porque a gente sabe que quanto mais o tempo passa, né, mais a saúde vai piorando, o nosso físico vai piorando e tudo mais. Mas eu acredito sim que fisicamente e mentalmente seja a minha melhor época que eu já vivi. E mesmo assim é uma idade muito confusa, uma fase muito confusa. É uma fase onde muitos vão estar passando por transições, alguns ainda moram com os pais, alguns ainda se questionam sobre várias coisas, e eu acho que isso é normal e vai continuar se questionando e tudo mais, e cada um tem ali o seu ritmo, cada um tem sua velocidade de evolução. Não sei, não diria também que é uma evolução ou coisa do tipo. Na verdade, talvez tudo seja uma fase mesmo. Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência e como eu estou agora com 25 anos. Bom, no geral, hoje eu olho muito mais para as coisas que eu fiz no passado, principalmente naquela época ali entre os 15 e os 21 anos, mais ou menos essa fase. Eu olho como eu errava demais sim na minha vida e eu olho como que eu faria tantas coisas diferentes desta idade, coisas que eu fui fazendo. E ao mesmo tempo eu repito alguns erros que eu cometia lá, eu ainda repito alguns desses erros hoje em dia, mesmo estando mais experiente, tanto mais velho, né? Então, eu acho que ainda tem muito espaço para evoluir. Mas, no geral, a gente tá vivendo um confronto de gerações, né? Bom, eu tive a experiência de sair um pouco cedo de casa, né? Saí logo aos meus 17 anos de casa e fui pro mundo do trabalho, né? Fui morar sozinho, comecei a estudar em uma universidade, ainda muito jovem. E você tá vivendo um misto de emoções, muitas coisas ao mesmo tempo. Emprego novo, você ter uma certa autonomia entre horários e casa. Eu morei sozinho mesmo, né? E você tem novas responsabilidades, a faculdade te exige muito mais do que até então você já foi exigido, e você começa a não só isso, mas também viver experiências novas, conhecer pessoas novas, conhecer lugares diferentes, coisas que você não via até então. Eu mesmo tive essa experiência de ficar longe dos meus pais, de morar sozinho. Pra mim, não foi uma experiência nada boa. E uma das minhas piores fases nesses primeiros anos que eu saí da casa dos meus pais, que eu morei sozinho. Uma fase horrível pra mim. Foi uma fase onde eu não gostava de mim. Fase, resumidamente, bem complicada pra mim. E foi uma fase de muito aprendizado, claro. Comecei a mexer com bancos, a pagar boletos, a ter responsabilidades, a estudar, a lidar com prazos e horários, né? Coisa muito diferente do que o colégio, né, do que o colégio exigia da gente. Culminou também com um período de pandemia, onde tudo virou do avesso, né, tudo que a gente sabia mudou. Então são muitas coisas ao mesmo tempo na cabeça. Creio que muitos que possam ouvir esse vídeo, né, muitos que possam assistir esse vídeo também passaram por isso. Também passaram por um afastamento dos pais, né, que saiu de casa e tal. Não que eu tenha me afastado dos meus pais, assim, a gente já tem uma relação muito boa. Porém, foram morar sozinhos, foram se desafiar e viveram essa questão de pandemia e tudo mais. E é difícil de entender como que isso afetou a gente psicologicamente. Foi uma fase muito complicada, né? Eu sou de município pequeno, aqui, onde eu moro, no estado que eu moro. Cara, muitas pessoas que você conhecia, você só ia saber que morreu 2 ou 3 dias depois. Enfim, uma época muito nebulosa. Uma coisa que eu venho percebendo, a minha percepção de tempo
tempo e de memória, desde os meus 18 até meus 25, se confunde muito. Parece que os dias passaram cada vez mais rápido e as semanas e os meses e os aniversários foram passando. Agora eu já tenho 25, eu estou bem mais próximo dos 30 do que dos 18. E é muito complexo você pensar nessa fase, nessa idade, porque você tem responsabilidades diferentes e o seu modo de viver a vida é diferente. Você já não enxerga mais as coisas como quando você tinha 18 anos. Agora você talvez não queira tanto sair de casa, prefere estar mais em casa, estar mais próximo de quem você ama. Você é bem mais maduro agora. Eu mesmo tenho bem mais facilidade para lidar com situações complexas, tanto profissional quanto emocionalmente. Já vivi muito mais coisas que eu não imaginava que eu iria viver. Já tive tantas experiências, mas a gente fica se questionando, né? A questão de carreira, de trabalho, quais os passos a seguir, e pensa que você já tá ficando velho. Bom, eu mesmo já sou casado, casei novo e não tenho filhos ainda, mas a questão de filhos já é uma coisa que você pensa. Uma coisa que eu acho curioso é que agora eu me preocupo muito mais com política e com o mundo no geral do que eu me preocupava quando eu tinha 18 ou 19 anos. Parece que eu sou um ser muito mais politizado agora. Mesmo já tendo um tempo que eu fiz meu ensino superior, desde então eu não estudei mais, eu me sinto muito mais maduro agora e muito mais politizado do que quando eu estava terminando a faculdade. E não teve um ponto específico onde eu comecei a me interessar por essas coisas, a me interessar por economia, a me interessar por ter uma residência própria ou desenvolvimento profissional. Não foi um vídeo ou alguma coisa que me deu um clique e eu passei a pensar nisso, a pensar em dinheiro, a pensar em economia e tudo mais. Conteúdos que me interessavam há 2 ou 3 anos atrás não me interessam mais. Já não sinto tanta energia assim para perder com coisas que eu não vejo que vão me agregar muito. A minha percepção em relação ao outro ou ao que o outro pensa sobre mim também está mudando muito. Agora eu dou mais valor para a opinião das pessoas que eu amo ou estão mais próximas de mim, mas a percepção do outro e da opinião do outro em geral mudou drasticamente. Já não me importo tanto com roupas novas ou roupas de marca e coisa do tipo. Eu já penso bem mais no custo-benefício hoje em dia. Talvez isso seja um pouco muquiranice mesmo. Enfim, você começa a pensar muito sobre o nosso país, você pensa em coisas que você não pensava antes, como por exemplo, morar fora, aprender uma língua diferente, conhecer novos lugares. São coisas que eu venho pensando agora, não pensava antes. Você começa a perceber como que trabalhar e não ser tão bem remunerado afeta a sua vida e te atrapalha no seu desenvolvimento. Você começa a se questionar mais. E também essa idade ali dos 25 é uma idade que você começa a passar por muitas fases também. Dentro dessa fase tem várias fases, digamos assim. Eu mesmo já tive muitas fases. Bom, eu atuei até então, né, desde os meus 18 anos até os 25 que eu tenho agora, na mesma área, né? No caso eu trabalhava na área de manutenção, então eu consegui desenvolver uma profissão. Mas eu já tive períodos que eu quis me aprofundar cada vez mais na minha profissão, fazer cursos capacitantes, estudar mais na área, buscar oportunidade de crescimento dentro da empresa. Já tive fase de concurso público, foi uma fase bem marcante da minha vida, né? Eu dediquei muitas horas de descanso estudando. Já tive uma fase youtuber, tentei de várias formas já engajar no YouTube, vários conteúdos, com o canal Dark, com o canal de shorts, com canal de curiosidades. Nada deu certo. Dá pra ver que nada deu certo, porque eu acho que eu não tenho tanto tempo assim, e também não busquei me aperfeiçoar nos vídeos, nem nas edições. Essas são algumas das fases que eu vivi, mas provavelmente você também teve essas fases. Não necessariamente as mesmas que eu tive, né, de youtuber e concursos e tal, mas provavelmente você teve as suas também. A sua fase de academia, a sua fase de corrida. Eu mesmo hoje já tive vontade de correr, já tive vontade de aprender a nadar, que eu não sei, de aprender inglês e aprender tanta coisa que eu não sei, e ao mesmo tempo eu queria ficar em casa o dia inteiro, sem fazer nada, assistindo série. Mas no geral, a gente pode lançar aquela velha máxima. É só uma fase mesmo. É muito complicada. Se tem uma coisa que eu posso falar pra você que talvez seja mais novo, ou que esteja nessa fase também, é que a gente não pode perder muito tempo. Eu mesmo sempre fui um cara que olhei para vários lados ao mesmo tempo. Pensei em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que quando você tem vários horizontes, assim, você não foca tanto em um só e você não avança em direção àquilo, sabe? O que você pode fazer
de melhor que eu posso falar pra você é tentar ser bom em alguma coisa, que te faça diferença, que te remunere bem e que te faça feliz de alguma forma. É muito difícil essa questão de você conseguir trabalhar com algo que te faça feliz realmente, né? Mas nessa vida só sobra buscar isso, então é uma coisa boa. Outra coisa boa que aconteceu comigo foi a espiritualidade. Com o passar do tempo e com o meu amadurecimento, eu passei a me importar muito mais com a questão da religião e não digo religião em si, mas a questão de espiritualidade, Deus e energias. Nesse período eu conheci a Deus, entreguei minha alma para Jesus e realmente eu posso dizer que além de ter me casado, essa foi uma das melhores coisas que eu fiz. E nesse meio tempo eu embarquei em várias jornadas, né? Como eu disse, nessa jornada de concursos públicos, nessa jornada de uma profissão. Então, me qualifiquei muito na minha profissão, conheço bem o mercado de trabalho das empresas atualmente, como que está, né, porque eu venho do chão de fábrica. Fiz um curso superior, fiz estágio, fiz muitas coisas e também fiz um financiamento de uma casa própria, foi uma coisa também que eu tive que descobrir sozinho como fazer. Comecei a declarar impostos também, Receita Federal, uma coisa que eu tive que aprender sozinho como fazer. Sozinho, eu e o YouTube, no caso, né, internet, pesquisando. Então, são várias coisas que eu vivi e agregou na minha vida como experiência, né? Hoje a minha vida é muito mais simples assim do que foi. Parece que eu consigo enxergar as coisas com mais leveza agora, consigo lidar com as coisas com uma leveza muito maior do que eu conseguia antes. Muitos dos meus amigos atuais que eu convivo já não tem nada a ver com meus amigos da infância ou da minha adolescência. Não tenho contato com quase nenhum dos meus amigos da adolescência e eu tenho uma percepção de tempo e de qualidade muito diferente. Eu valorizo muito mais um tempo com a minha família hoje em dia, ou um tempo praticando uma atividade física, algo que realmente me motive, do que baladas ou coisas do tipo o bar. E era uma coisa que eu gostava bastante antigamente. Então acredito que seja isso. Deve ser só mais uma fase. Espero que o melhor ainda esteja por vir. E se vocês quiserem que eu compartilhe com vocês um pouco dessas experiências que eu falei, na questão de imposto, como mexer com isso, de ensino superior, né, como você encarar da melhor forma, o que vale a pena, o que não vale, a questão de concursos públicos também. Se vocês quiserem que eu troque uma ideia com vocês em relação à minha experiência, eu posso estar gravando novos vídeos aí nesse formato. Também é um formato que eu tô testando aqui. Vou deixar esse vídeo aqui, quem sabe, né? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva aí, que talvez eu tenho outros canais no YouTube. Esse aqui é um canal alternativo, mas talvez eu poste mais vídeos nesse sentido, né? Se vocês gostarem aí do formato, dê um feedback aí, se inscreva e comente as suas experiências. E é isso aí. Abração a todo mundo, né? E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.